Rapaz, professor Fernandes. Graça e paz, professor Fernandes. Vamos desenhar na lousa agora para ver se esse povo entende aí. Aí sim. Rapaz, professor. Boa tarde, graça e paz, professor Renato. Alô, Aí sim, aí ficou top. para ver se esse povo entende aí, que tá difícil deles entenderem, professor. Então, eu saí, eu tive que correr lá na cidade lá no Poupa Tempo lá, e fiquei enrolado, aí tive que ir no fórum. Aí acabei nem conseguindo entrar meio-dia na live. Correria É, danada. meu irmão. Tem dia que dá correria mesmo. Mas eu Mas vi o senhor lá um pouco lá. Aí na hora que eu vi ele lendo o texto lá, que ele começou no capítulo 7, eu falei, aí ele não vai conseguir analisar essa exegese aí não. Mas não conseguiu mesmo, ficou bravo. Aí Se enrolou. correu para outro texto e aí ele correu para outro texto. Eu indaguei ele, aquele negócio que é usar três, quatro textos e não trabalha nenhum. Eu falei, vamos trabalhar aí. Mas depois o negócio engrossou aí, rapaz. E eu falei para ele que Deus não tem problema com o pecado, não. Quem tem problema com o pecado é o homem. E Ah, ele, lá na hora que ele tava lendo o Éden, oi? ele tava lendo o Gênesis, aí ele quis correr para Romanos, o senhor falou, não, vamos trabalhar aqui. Foi Aí eu nessa saí, hora. aí eu Aham. tive que sair, eu falei, meu Deus. Meu Deus mesmo, não suportou não. É aquela falácia, você está falando heresia, isso aí não tem nada a ver. É complicado, professor, mas acabou que eu decidi lá fazendo uma pergunta, ele não respondia. Que eu perguntei se a prostituição ela alimenta o quê? O espírito, a alma ou o corpo? Falei, qual desses três? Aí ele perguntou para mim o que é espírito. Falei, não. Quem está fazendo a pergunta aqui sou eu. Explique da maneira que você entenda. Explique você o que é espírito. E eu não estou falando disso. Não, que você está falando que pecou no espírito. Eu falei, não falando. Você sabe, professor, uma coisa assim. Parece. É o que eu falo para o senhor. É uma frequência diferenciada que esses caras. Que está acontecendo. Porque você faz uma pergunta, ele fala, ontem eu subi na live, eu só fiz uma pergunta só. Eu só perguntei assim, se o Eu vi. filho pródigo representava perda de salvação. Foi essa pergunta que eu fiz. Eu desci, falaram o que eu queria dizer, o que, sabe, uma coisa louca. O cara trouxe, o cara trouxe toda uma explicação de uma coisa que eu não terminei a pergunta, que eu falei, eu preciso seguir uma linha de raciocínio. Então, de acordo com o cara vai respondendo, você vai perguntando. É assim que funciona, né? Sim. Mas aí que acontece? Aí eu peguei e desci, falei, não, vou descer. Mesmo porque eu tava cansado, morrendo de sono, só subi para fazer a pergunta mesmo. Inclusive, essa pergunta eu nem fiz Sim, hoje tá pro certo. rapaz. Essa Mas pergunta aí foi que colocou os dois em xeque-mate lá, né? então, por isso que eu ia colocar eles também. Né? Na Deixa hora que o eles. senhor fez essa pergunta aí, eu falei, agora o negócio vai pegar fogo, hein? Ele vai fechar. Mas o cara é complicado. Não vai dar o braço a torcer, porque eu acho que é pelo quem fala, né? Não é o que fala. É o que É, fala. infelizmente. Ele é gaúcho também, Brígida. Aí da tua terra aí, o gaúcho. Ele é gaúcho. E aí eu subi lá, e depois que eu desci também falou umas coisas que eu não disse. O Simão falou que eu ignoro a santificação. Ó, eu ensino pro cara o que é santificação subjetiva, depois ele vem falar que nós ignoramos a santificação subjetiva. É, Você entendeu que não é só uma questão de honestidade.
Eu lembro como se fosse ontem. Por isso que eu falo, por isso que eu guardo todas as lives, eu guardo. E justo essa live Sim. foi na live do Felipe. Nós ficamos mais de uma hora com ele para poder convencer ele que existia uma santificação. E essa santificação somos nós que santificamos. Só que existe uma santificação que é Cristo, que é a santificação objetiva. Sim. Agora o cara vem pregar para Sim. mim e falar que nós ignoramos a santificação subjetiva. Ah, não dá. Eu falei, não. Eu falei, não. Mas tudo bem, professor. A gente... O que o senhor quer falar hoje aí conosco aí? Vamos falar sobre o quê? Salvação, né? Salvação, tá aqui. Nós não podemos sair disso por enquanto. Tá no raso ainda, professor? Nós estamos presos na salvação. Nós não podemos avançar com nada. Porque, como que faz? Primeiro eu preciso entender o que é salvação, estou sendo salvo do quê e para quê? Um passou aí e perguntou salvação do quê, mas não crê em Cristo, aí não adianta, não tem discussão. Não dá pra... Então o senhor sabe desenrolar aí. Eu tô com um caminho na Bíblia aqui que dá até medo. Tô fazendo um caminho aqui. Salvar o quê? É pra quê? A salvação é o quê, pra quê? E do quê? Eu tô sendo salvo do quê, por quê e para quê? Peraí, então deixa eu apagar. Mas só pode fazer do jeito que o senhor costuma fazer aí. Não, O problema é entender, professor. O problema é entender o que é a salvação. Deus criou o homem para salvá-lo? A pergunta é essa. Deus criou o homem para salvá-lo? Olha as perguntas que nós temos que fazer, não é verdade? Deus criou o homem para ele salvar o homem? Deus não criou o homem para salvar ele, né? Então, porque como que pode Deus criar o homem para salvar ele? Deus não criou o homem para salvar ele. Mas o homem... É que tem coisa aqui que a gente não pode nem falar que é perigoso. Certo. Porque eles não conseguem entender que o homem se tornou trevas. O homem se tornou trevas. Inclusive eu falei que o Espírito Santo... Igual o anjo. Onde há trevas. Igual o anjo. Igual o anjo. Então, cara, eu ia... Só que o anjo, como ele não tem um corpo físico, não foi criado uma válvula de escape igual foi criada para o homem, que é o corpo físico. Então, o que leva o homem a essa salvação é o corpo físico. Exatamente. Olha só. Exatamente. E aí, olha que interessante. Então, por isso que o homem é feito menor que os anjos. Ele tem essa... Exatamente. Olha que bacana, cara. E aí, como que Porque nós... o corpo, na realidade, ele também é uma válvula de escape para a salvação. Para o plano de Deus. Certo. Só que tem um porém também. A gente pode também entender que Deus ele deu o livre-arbítrio para o homem. Porque senão, o homem estaria numa prisão de Deus. Então o livre-arbítrio é bíblico. É bíblico, é árvore, pô. Senão, se não tivesse a árvore, é como se Deus falasse, faça só do jeito que eu quero, robô. Então nós seríamos um robô. Não, é simples de analisar, não é? Não é simples de analisar? A irmã disse que não está enxergando, não está dando para enxergar aí não, professor?
Ah, eu tô vendo os comentários, só diz, Não, ou não, lá a a lousa. lousa? É. Ah, eu tô enxergando, lá tá salvação, o que, do que e por quê. E o senhor colocou lá do lado o livre-arbítrio. Isso. Aí, ó. Tá dando pra... Exatamente. Eu tô enxergando bem aqui. Encosta mais o celular próximo aí, irmão. Tá bom. Aqui, ó, é livre-arbítrio. O professor falou que é bíblico. Se o professor tá falando porque é bíblico, é bíblico. E esse livre-arbítrio tá... Não, porque a gente consegue enxergar lá várias coisas. Nós precisamos entender que Deus colocou 613 desejos no homem, potencializou o desejo dele, potencializou o desejo do anjo. Então é muita coisa. Então o que a gente tem que fazer? Esquecer isso aí um pouquinho e voltar no que é a salvação. A pergunta é: Deus criou o homem para salvá-lo? Não. Será que alguém pode responder isso? Será que eles que consegue se responder essas perguntas? O que é a salvação? O que ela é? O porquê? Para quê? Eu fui salvo do quê? O que aconteceu? Olha as perguntas que nós precisamos fazer para a palavra de Deus, para o Espírito Santo. Não é verdade? Agora, se eu não entender do que eu estou sendo salvo, esse é o fundamento. Aqui. Primeira coisa, eu preciso entender do que eu estou sendo salvo. E por que eu estou sendo salvo. Vai dar. Aí eu vou conseguir depois entender o que é a salvação. Correto. Então, se Deus não criou o homem para salvá-lo, mas a salvação foi um plano pela sua presciência. Então foi um plano. Sim. Conhecido através desse plano, Cristo era um mistério escondido em Deus. Por isso que ele não era conhecido na eternidade, nem pelas nações celestiais, nem pelo anjo, por ninguém. Porque ele era um mistério, ele precisava ser o plano, ao plano que eles combinaram, precisaria fazer com que ele fosse um mistério escondido. Certo. Para que o plano desse certo e trouxesse o homem para o propósito. Olha só. Então, enquanto eu não entender o que é isso aí, eu vou ficar mais perdido do que cego em tiroteio. Eu preciso entender o que é a salvação. Então vamos lá. Então, quando eu olho para o início de tudo, certo. eu começo a entender todo esse quesito do propósito eterno de Deus. Né? Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? Qual era o propósito de Deus? Se dispensar para dentro do homem. Isso. Correto. O homem foi criado para conter a Deus. Então o homem foi criado para ser eterno, então, resumindo. Exatamente. Olha que bacana. Olha que coisa interessante. É interessante. Lá nos Salmos, eu não me recordo agora os Salmos, né? Existe um salmo que diz assim, que os céus é do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. E olha que coisa interessante, diante do corpo físico do homem, para que ele entregue o governo para o homem teria que conter a essência desse lugar que o Eterno entrega o governo, que é a terra. Certo. É forte, é. Então, o que é a salvação? Do que eu estou sendo salvo, por que eu estou sendo salvo
Deus criou o homem para salvá-lo? Olha a pergunta que eu tenho que fazer. O senhor, eu estou ouvindo o pastor ensinar, beleza, ele ensinou, maravilha. Mas eu preciso entender e me perguntar isso para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Agora, se eu quiser entender com o meu pensamento, eu vou cometer muitas injúrias. Por exemplo, ó, o Felipe estava com a live com o professor. O professor levou o entendimento bíblico. Por quê? Porque os caras querem... Ó, o Felipe tá aí, graça e paz, Felipe. Deixa eu te falar uma coisa para você. É que a gente não ensina isso. A gente não ensina. Não sei se o Felipe tá podendo falar, mas eu vou falar um negócio aqui. Ninguém sabe quem escreveu os evangelhos. Você já pensou se eu for ensinar isso aí? Ah, mas os caras... Mas o pessoal, eles pegam o Gasker. Os caras que eles estão igual os judeus. Eles trazem uma ideia, daí eles veem que não tem uma base bíblica, aí eles querem validar as ideias deles através do Talmud, através dos pais da igreja. Entendeu? Complicado. Complicado, Sim, mano. sim. Só Deus te usar aí. Sim. Então, eu nem ensino isso, porque é complicado isso aí. Então, o que eu aprendi durante toda a minha jornada? É o seguinte, você precisa entender um fator muitíssimo importante. Toda escola teológica, toda academia, vamos supor, 99,9%, ela pertence a algum ministério. E esse ministério tem regras, impõe regras para dentro dessa academia. Jamais uma academia ela vai sair fora da visão ministerial daquele lugar. Por exemplo, você vai fazer uma teologia na Batista, um bacharel lá, você vai fazer um bacharel na presbiteriana, ó, muda-se um monte de coisa. Você vai fazer um bacharel na Assembleia de Deus igual nós fizemos, você é louco. Então o que acontece? Se você não tiver um chamado e não quiser expandir, você fica preso nos muros denominacionais, cara. Então faculdade é isso. A faculdade ela pode te abençoar, mas ela pode te matar também. Então esse é o primeiro princípio, né? Correto. Que a gente tem que entender, viu? É um princípio muito importante. Eu conheço mestres que nunca entraram. Eu conheço mestres que nunca entraram numa faculdade teológica. Se você for conversar com o cara, você fala, você é louco. Não é possível, meu. O cara tem um entendimento bíblico a palavra de Deus ela é espírito e vida. É espírito e vida. Então tem que tomar cuidado. Você tem que ter um entendimento. É bom você fazer uma exegese, mas uma exegese só, ela nunca vai interpretar o texto. Ela interpreta os textos que ali naquele momento está sendo expressado. Mas nós precisamos trabalhar com a união de textos que estão espalhados para tratar determinadas doutrinas dentro da palavra de Deus, cara. E a salvação não, ela é uma ordem progressiva. O professor Renato. Certo. Ô Felipe, a salvação, ela é uma ordem progressiva. Onde que eu consigo enxergar a salvação, entender ela? É lá no Éden. Por isso, eu sempre dou uma dica aqui. Se você estudar Gênesis, do capítulo 1 ao 11, estudar do capítulo 1 ao 11, você entendeu todo o propósito de Deus e o plano de Deus, cara. É aí que está o problema. Eu preciso entender, o homem morreu aonde? Aonde foi que entrou a morte? Porque lá no Éden disse, o Eterno falou para ele, se comer, certamente morrerás. Mas ele comeu e não morreu. Então, peraí, eu tenho que parar e falar, ô caramba, peraí, o que está acontecendo aqui? Aonde que o homem morreu? Qual foi o início da morte do homem? Então eu preciso entender isso. Eu estou sendo salvo do quê? Para que eu estou sendo salvo? Eu fui salvo do quê? A pergunta é essa. Eu fui salvo do quê? É essa a pergunta que nós temos que fazer, não ficar discutindo. Eu fui salvo do quê? Aonde? Peraí, Deus mentiu lá no jardim?
Porque ele falou, quando comer, certamente morrerás. Mas ele não morreu. Ele falou que ele ia morrer. Ele viveu 930 anos. Ele falou... Então, peraí. Ele falou, irá morrer ou vou te matar? Você vai morrer. Certo. O poder da vida e da morte está em você, cara. É como se ele falasse assim, ó, a sua vida, a vida é essa daqui, ó, a morte é essa. Esse é o caminho da morte, esse é o caminho da vida. Correto. Aí o que a pessoa fala? Então você vai ter que chamar Deus de mentiroso. Porque ele não falou você vai morrer. Ele falou certamente você vai morrer. É certeza que você vai morrer. Aí sabe o que os caras querem levar? Mas ele morreu depois de 930 anos. Mas então por que o Eterno tirou ele de lá de dentro do jardim? As pessoas não entendem que o Eterno, tendo tirado o homem de dentro do jardim, ela não consegue entender a manifestação da graça. O cara falou que tirou Ela de dentro acredita do que jardim. o principal é por causa da desobediência. E não é. Falaram hoje que o homem foi tirado de dentro do jardim porque Deus quis se apartar do pecado que estava em Adão. Então, aí é que está o problema, né? O homem pecou e Deus continuou descendo no jardim, cara. Não só desceu. O homem desceu, o Deus desceu, tratou, vestiu, cuidou e colocou do lado de fora e continuou falando com ele. Ou não? Exatamente. É o básico, né? Vamos Gente, falar o básico. É teologia básica. Isso aí tá na Bíblia do meu menininho lá, do meu moleque lá em desenho lá. Isso é básico. Então, Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Pronto. O homem que teve problema com o pecado foi o homem. Obrigado. Não foi Deus, cara. Se Deus tivesse problema com o pecado, ele não tinha se humanizado e vindo. Porque, observe, o homem agora não poderia ir até a Deus. O que Deus ele fez? Ele veio até o homem, então ele não tem problema com o pecado. Pelo amor de Deus. Se quiser subir aí, você ensina a pessoa. Pode subir aí. Então, a gente precisa entender esse leitinho primeiro. Fazer o cremogema. É um assunto importante. Ele é um assunto importantíssimo, mas tem que começar no leite com o cremogema. Vai bem no leitinho mesmo, bem ralo mesmo, assim, devagarzinho. Os textos. Exato, então vamos lá. Vamos lá. Então veja bem. Vai começar aonde aqui, professor? Aonde o senhor quiser, né? Não, segue vamos começar. Vamos começar primeiro. O evangelista, por quê? Ele quer que comece o porquê. O evangelista. Por que nós fomos salvos? Eu perguntei por onde nós começamos. O evangelista colocou por quê. Mas aí o professor vê aí qual que quer. Não, primeira coisa eu tenho que entender. Eu tenho que entender uma coisa. Eu estou sendo salvo do quê? Então vamos entender o do quê. Estou sendo salvo do quê? Isso aqui não vai interessar. Não. Numa linguagem simples, eu estou sendo salvo. Vou falar numa linguagem que todo mundo fala aí, igrejeira. Certo. Estou sendo salvo do quê? Estou sendo salvo do inferno. Escuta aí. Usei a caneta. Estou sendo salvo do quê? Uma linguagem igrejeira. Nem tem na Bíblia inferno, né? Não tem, né? Mas vamos no raso. Em algumas traduções tem. Já que eles só gostam de falar de inferno, então do quê? Então nós somos salvos do inferno. Pronto. Exatamente, do inferno. Agora o porquê? Por que eu estou sendo salvo do inferno? Por quê? Por que eu estou sendo salvo do inferno? Porque
toda a humanidade foi destituída da glória de Deus em Adão. Herdou o pecado. Então, Por quê? aqui no porquê eu tenho que pôr herdou o pecado? Vamos colocar assim, eu já fiz expansivo, mas vamos colocar assim, ó. Eu estou sendo salvo do quê? Do inferno. Por quê? Pelo pecado de Adão. Pelo pecado. Ou seja, pela herança do que Adão fez. Mas por quê? Por que que eu tenho que herdar? Eu não estava lá, mas toda a humanidade estava dentro de Adão. Certo. Eu diminui um pouco a luz aí para poder enxergar. Aí eu coloco o que aqui? Sim. Ó, eu fui salvo do quê? Do inferno. Por quê? Porque coloca assim, ó, porque eu fui destituído da glória de Deus em Adão. Agora o para quê, nós temos que deixar lá na frente. O para quê? Lá na frente. A gente tem que trabalhar com isso aí por enquanto. Então tá. Então eu fui salvo do quê? Do inferno. Por quê? Porque eu fui destituído da glória de Deus em Adão. Então observe, toda a humanidade foi condenado a esse inferno que falam aí. Todos condenados, todos condenados ao inferno. Por quê? Porque através disso a ira de Deus está sobre toda a humanidade. Ah, não, ela não está mais. Ela está sobre toda a humanidade. Calma aí, que nós vamos desenrolar. Então esse é o ponto básico. Esse é o cremogema. Esse aí. Certo. Então, pera aí. Se toda a humanidade está destituída da glória de Deus, o que Deus precisou fazer agora? Não tinha jeito. Um não poderia salvar o outro aí. Porque cada um está dentro de um poço de areia movediça, né? Certo. Quanto mais se mexe, mais afunda. Correto. Então não tem jeito. Então o que o Eterno fez? Ele vai aplicar o seu plano. Ele precisa aplicar o plano. Qual plano? O plano que ele combinou antes de existir o universo, de criar os homens e também do quê? De criar a eternidade. Exatamente. Aí tem um mistério, né? Ele envia Cristo. Ou seja, a quem eu enviarei? Envia a mim. Isso é uma projeção profética também. É que o o Eterno fez? Ele precisou falar assim, ó, o que a gente precisa entender algumas doutrinas, Tizim, Tizum. Nós precisamos entender o que é a pericorese na sua essência. Deus, né? Você começou a falar de Tizim, Tizum aí e de pericorese aí, vai ter nega aí que não vai suportar não, velho. Eles não estão suportando. É porque eu também. Sabe o que eu vou fazer, Felipe? É que eu não vou nem falar que eles combinaram. Ó, você vai ser o Pai, o Filho, ele e o Espírito Santo. Eu não vou nem falar isso. Misericórdia. Eles não suportam essas coisas não, Gasca. Acho que não tem essas coisas na Bíblia deles não. Ó o José aí, ó. Ah, grava. Isso é o entendimento. Ô José, grava, dá uma ajeitadinha e prega essa mensagem lá na sua igreja lá, rapaz. Por isso que eu falo para você. Então vamos lá, vamos entender. Toda a humanidade está debaixo da ira de Deus, professor Renato, Felipe, meus irmãos da rolagem. Todos estão condenados ao inferno. O que eu vou fazer se eu estou dentro de um poço de areia movediça? Alguém vai precisar me tirar de lá, senão cada vez que eu me mexer mais, eu vou me afundar. Ou seja, vou trazer uma outra analogia. Eu fui levado para um tribunal onde eu sou condenado na pena máxima. Por quê? Porque o juiz está irado comigo. Então esse é o primeiro fator para me entender do que eu estou sendo salvo.
Eu estou sendo salvo do inferno. Toda a humanidade foi destituída da glória de Deus em Adão. Toda a humanidade, nessa palavra igrejeira, vai para o inferno. O que eu vou fazer? Agora vamos entender o ponto-chave? Para a gente poder entender isso aí? Vamos lá. Voltar um pouquinho. Então, segura aí. Vamos voltar um pouquinho agora. Bom, lá no Éden, o que aconteceu quando Adão, ele comeu desse fruto? O que aconteceu? Ele morreu imediatamente? Ele morreu imediatamente. E a manifestação desse imediato aí? Aonde que ele morreu? Ele morreu no espírito. Agora nós vamos entender uma coisa. Ele morreu no quê? No espírito. Mas aí vai entrar no o quê? Não, é pra gente entender por que eu tô falando isso, professor. Eu tenho que trazer agora, a gente tem que trazer mais um pouquinho de não, reforço. Tudo bem, mas pode colocar no o quê ou não? Pode. É isso que eu ia perguntar. O que gerou essa morte? Ou seja, o que gerou essa desobediência? A morte. Primeiro nível, no espírito. Por quê? Vamos ver textos bíblicos? Vamos. Senão não vai dar. O homem, ele é o quê? Um ser dicótomo ou ele é um ser tricótomo? Nós precisamos entender um fator muito importante aqui agora, hein? Eu vou dar o deixa. Deus precisa santificar o fôlego de vida? Tá lá, o irmão colocou isso, tricótomo, é isso aí mesmo, irmão José. Veja bem. Se o espírito, ele só é o ruá, o fôlego de vida, Deus precisou santificar esse fôlego de vida? Olha a pergunta. Eu estou fazendo uma pergunta. Para que Deus vai santificar um fôlego de vida? Tá pegando aí? Não, porque o espírito, ele é um corpo espiritual que contém esse fôlego de vida quando ele é soprado na matéria. Neshama é soprado na matéria, funde o que? A alma vivente. Rapaz. Aí eu tô pegando um pouquinho mais pesado para poder entender. Então vamos lá. Por que o homem, ele é... Isso, olha lá. Por que o... Esse professor é bom demais, né? Por que esse homem é um ser tricótomo? Olha lá, o professor colocar. Os 3 níveis que constituem o homem. Coloca aí, professor. Coloca o 2º nível aí, o 3º também. Olha lá. Então, o que é o homem? Ó, pega o deixo. O que é o homem? Ele é uma alma. Agora, uma alma vivente. Ele é uma alma. Uma alma que possui 2 corpos. E já nós vamos continuar isso aí. Ensina direitinho. Corpo espiritual. 2 corpos. Deixa eu ir pro lado de cá para eles poderem ver, olha lá. 2, ó. Um corpo aqui. Outro corpo aqui. Isso. Precisa avisar para eles que aqui não tem corpo. Aqui Exatamente. não tem dedo, aqui não tem língua, aqui não tem sede, aqui não tem corpo. Beleza. Exato. Vamos lá. Então veja bem, o homem é uma alma que possui 2 corpos. Um corpo espiritual, que é o espírito, para ter contato com o mundo espiritual. E um corpo físico, para ter contato com o mundo físico. Observe, o que é a alma? A alma, ela tem uma sede. Qual é a sede? É a mente. Opa! A mente... Ó, dá um print aí, ó. Dá um print aí para vocês aprenderem, que eu vou apagar aqui uma parte aqui. O professor falou algo muito interessante. Vamos lá, já deu um print aí? Dá um print aí. Pera aí, professor. Vamos devagar. Tá dando beabá para vocês aí. E eu apaguei o salvação. Espera que eu já faço de novo.
Tem problema. Aldira aí, Renato. Perguntando aí se tem duas cabeças. Tem que prestar atenção, entender. Entende primeiro a doutrina para depois se você criticar. Senão você vai ficar dando murro em ponta de faca aí. E na hora que você chegar diante do tribunal de Cristo lá, aí você vai ver o que vai acontecer. Exatamente. Então vamos lá. Vou copiar aqui de novo. Pera aí, professor. Você falou algo muito importante aí. Para poder ele ver ele ficar criticando e aprender. Vou pôr meu celular para carregar porque acabou a força aqui, ô professor. Voltou agora. Isso aí é importantíssimo, hein? Isso é uma aula aí, ó. Deixa eu falar uma coisa. Tem coisas que você vai aprender num curso teológico. No médio, não sei. No básico, não sei. Piorou. Mas talvez numa faculdade teológica você vai aprender um pouquinho disso aí. Mas pouquinho. Pouquinho. Porque na faculdade teológica você não aprende Bíblia, né? Você tem que entender isso também. Tá? Eu tô te falando o que eu sei. Então é isso. Você vai aprender um pouquinho da dinâmica, um pouquinho só. E dependendo da faculdade que você estudar, você não vai aprender que o homem é um ser tricótomo. Você vai aprender que o homem é um ser dicótomo. Olha lá, ele está perguntando um texto que o espírito tem corpo. Calma aí, meu irmão. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que nós vamos chegar lá. Devagar. É por isso que eu falo que é importante assistir a aula, né, professor? Assiste a aula todinha, aí no final a gente vai dar texto pelos argumentos. Mas o senhor falou algo aqui, o senhor falou algo da alma, é o quê? Psique? Ela é o psique. Mas tem como provar isso aí na Bíblia, né? Tem como provar, né? No grego, a palavra, no grego, todos os textos, nós precisamos entender que tem texto que vai falar de alma vivente, ela está falando de vida humana. Mas eu preciso entender. Desculpa, professor. Essa aula aqui, José e Diro, fala pro Arruda, que eu fiz uma pergunta para ele, aonde que como que é? A prostituição atua aqui no homem. Ele perguntou para mim o que era espírito para mim. Então já vai ter a resposta. Então grava a live aí você printa e manda. Ele deu um texto. Não, ele deu um texto importante aí, mas vamos lá no texto então, vamos lá. Não, 1 Tessalonicenses 5:23. Tá. Abre aí, vamos ler lá. Vamos ler, mas pega uma tradução boa, tá? Porque uma tradução boa, não tem nenhum ela vai general ter sempre para espírito... ler a Bíblia aí para ajudar nós? Não tem nenhum general aí que tem Bíblia aí? Tem nenhum general? Qualquer coisa eu vou ler aqui. Eu leio aqui, eu acho que o Felipe está ocupado lá, professor. Tá. Eu vou ler aqui, eu vou abrir aqui. Peraí, eu vou pegar a Bíblia. 5:23. Ó, estamos dando aqui, ó, o argumento aqui, ó. Anota aí, vai sair aqui, hein? Ó. 1 Tessalonicenses. Ó, pega a visão. O próprio versículo vai falar em si. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses. Estou pegando a Bíblia aqui já, professor. Capítulo 5, versículo 23. Vamos, pessoal, vamos curtir a live aí, ó. A live tá com 800 só, 800 curtidas. Uma aula dessa, 800 curtidas, ninguém prega isso, meus irmãos. Ninguém ensina isso. Vamos curtir a live aí. Rebenta o dedo aí. Compartilha esse negócio aí, grava, escancara. Vai lá, professor. Presta atenção, pega aqui, ó. Você mesmo deu o texto aí, o irmão Dilo que deu o texto, ele tá correto. Aí fala da tricotomia do homem. E aí tem a chave. Olha lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, na sua tricotomia. Olha lá.
e todo o vosso espírito, vírgula. Ó, sua Bíblia tem que ter tradução boa, vírgula. E alma, vírgula. E corpo. Essa é uma tradução boa. Por quê? Porque o ele vai sempre adicionar. O que ele está adicionando? Ele está adicionando que existe um espírito, uma alma e um corpo. Agora vamos lá. Observe o início do texto. E o Deus de paz vos santifique. Deus vai santificar o fôlego de vida ou ele precisa santificar um corpo? Observe, vou perguntar de novo. Deus ele precisa santificar um corpo ou ele precisa santificar o fôlego de vida? Então, o que é o corpo humano? Presta atenção. Olha o corpo humano. O que ele é o corpo humano? Ele é o reflexo do espírito. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele criou o mundo visível. Pega, deixa, hein? E tudo que existe no mundo físico é reflexo do mundo espiritual. O texto diz tudo. Tudo o texto está dizendo. Deus vai santificar um fôlego de vida. Para quê? Fôlego, ar, oxigênio. Para que ele vai santificar? Ruar. É isso que você precisa entender. Vamos melhorar mais? Para a gente entender melhor? Vamos melhorar mais? Deixa eu pegar um outro texto aqui. Vamos lá. Vamos lá. Porque se você achar que o espírito é só o fôlego de vida, então você não é tricótomo, você é ducótomo. Dicótomo. Mal pessoal, o pastor, o Gasker, o pessoal aí, eles não sabem nem que eles defendem, entendeu? Mas eu recomendo, ó, a revestinha da EBD vai falar sobre a tricotomia do homem, gente. Vocês que é da Assembleia aí, compra a revistinha. Vocês vão ver que o pastor tá falando aqui, rapaz, tá tudo lá na revistinha lá. Mas não tem esse desenho lá não, viu? Que eu já vi, tá? Você já viu? Desenho não tá assim não. Rapaz, aí aqui é outro patamar. Na revistinha vocês vão aprender o básico. Aqui vocês vão entrar numa profundidade que vocês nunca viram, rapaz. Ó, a revistinha não tá escrita aqui o que é aqui o corpo físico, o que é a alma, o que é o corpo físico, o que é o corpo espiritual. Na revistinha não tem não, mas é um início. É o básico, né, José? A revistinha traz o básico e aqui nós traz a profundidade. Então aprende lá o básico, aí aqui vem e aprende a profundidade. Vamos lá, professor Fernandes. Vamos lá, vamos dar um outro texto para a gente entender melhor? Bora. Zacarias capítulo 12. Tá na revistinha. Esse tá na revistinha. Vou repetir o texto. Vou repetir. Pega o Espírito. O que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23? E o Deus de paz vos santifique em tudo. Deus precisa santificar um fôlego de vida? O ar, o fôlego, ele precisa? Pega o Espírito. Tá pedindo o texto. Pega o Espírito. Pega o Espírito. Você quer que esteja escrito lá, o Espírito é um corpo? Pega o Espírito. Pega o Espírito. A palavra de Deus é Espírito e vida. Pega o Espírito. Ó, Zacarias capítulo 12, verso 1. Verso 1. Eu vou ler todo, mas... Na revistinha esse versículo. Presta atenção. Para que Deus vai santificar o fôlego de vida, o ruá? Então, o que você precisa entender? Que o Espírito, ele contém o fôlego quando ele é soprado. Ah, por que Deus ele sopra? É porque é um ar? Não! Não! Eu vou te mostrar agora o porquê. Graça e paz, Edinaldo. Olha lá, Zacarias 12, verso 1. Vamos lá. O espírito, ele é um corpo espiritual. Presta atenção.
O espírito é um corpo espiritual. O que os anjos possuem? A pergunta é, qual é a essência de um anjo? Alguém sabe? Você que estudou angiologia? Ah, eu fiz o básico de angiologia. Você estudou lá. O que o básico fala de angiologia, o médio, ou o bacharel? O que ele fala? Qual é a essência? Qual é a essência? Olha lá, o irmão falou que a Bíblia não ensina isso. Ai, meu Deus do Ele céu. chegou agora. Ele chegou, não é possível uma coisa dessa, cara. Tá vendo como é difícil? Deixa, chegou agora, pegou agora. Tenha paciência. Esse irmão aí, ô Gasco, ele é testemunho de Jeová, rapaz. Ah, bom. Ah, então tá. Já entendi, então. Já entendi. Olha o que o Edilan colocou lá, ó. Ele é um espírito que possui uma alma. O que é um anjo? Você fez o curso de angiologia? Olha o professor soltando anjo, as pérolas aí, pega as pérolas. O anjo, ele é um espírito que possui uma alma. Aí que tá o problema. Mas o que é a alma? A alma é o psique. No grego, psique. No hebraico, nefesh. Ah, anjo foi criado diferente do homem. Ele não foi gerado também dentro de Deus. A pergunta é o seguinte, o anjo, ele é um ser eterno? Ó, olha a pergunta. Você que estudou angiologia, simples. Você estudou angiologia? Senão você vai precisar ir lá estudar angiologia primeiro. Mas hoje está fácil, você estuda pela internet. Mas cuidado com o curso de angiologia aí, que tem muita loucura aí, piração. Tem uns cursos aí, ó, na realidade, já tem doutrina dizendo que Satanás não é um ser e também não há possessão maligna, né? Que é tudo psicológico ou psiquiátrico e que não tem nada a ver. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, olha o que diz lá. Exatamente, dos Santos. Esse menino é inteligente, cara. E, ó, ele estudou lá, ó, ele foi da Assembleia. Ele sabe o que eu tô falando, ó. Então aí é que tá, você precisa primeiro estudar. O anjo, ele possui um corpo que tem uma alma, e o homem? O homem é uma alma que tem dois corpos. O homem é uma alma que tem dois corpos. Ó, olha lá. o corpinho é vermelho, que é o corpo espiritual, e aqui embaixo o corpo físico. O corpo espiritual é para interagir no mundo espiritual. E o corpo físico é para interagir no mundo físico. E a alma? Eu vou escrever aqui para poder escandalizar. Pode colocar todos aí, ô professor. Coloca todos aí. A tricotomia do espírito, da alma e do corpo. Pode colocar aí. Falei aí o que é a alma? A alma é uma mediunidade, pronto. Espiritismo. Meu senhor. Vocês não estão falando essas coisas em live, não. Médio, meu senhor. Tá escrito na Bíblia, ué. Não, professor. Rapaz, tá não, na Bíblia. Eu não vou porque colocar pegaram não, aquele rapaz. negócio assim, ó. Eu acho que travou minha live. Não travou, não. Na minha não tem, não. Professor, tá no QAP aí, professor? Acho que travou lá, travou pra ele lá, ó, Renato. O professor travou, foi por causa do médium aqui, pros irmãos se assustar. Voltou? Ô, professor. Voltou, né? Voltou, professor. Deixa eu falar uma coisa. Ele não vai conseguir me socorrer, porque eu dei aula na Assembleia de Deus, pô. É isso aí, ô dos Santos. Ô, professor, tá me ouvindo? Travou aqui, ó. Estão me ligando. Não sei se tá me ouvindo aí. Eu não consigo ouvir vocês, tá? Estamos ouvindo, sim. Ô, Renato, mas é por isso, então, que tá escrito lá em Hebreus, lá, que nós somos criados entre os mundos? Calma aí, senão a gente vai responder. Agora eu voltei. José. Dá um suspense aí que o José quer levantar o corpo. Professor, me escuta, professor, pelo amor de Deus. Agora voltou, é porque estavam me ligando aqui. Professor, não, nós não vai colocar tudo. Nós vamos colocando tipo conforme foi dando a aula. Ah, vamos devagar, é.
Ó, os irmãos anotam aí que a alma é a psique, porque foi uma pergunta hoje de um camarada que disse que está dando aula na internet e ele mandou eu explicar o que era o espírito. E aí, tomara que os irmãos que tá aí, mostra para ele a live, explica direitinho. Ó, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Uma maneira que os irmãos têm de aprender é ensinando. Então os irmãos aprendem aqui e ensinam lá. Isso tá na revistinha, gente. Não com tanta profundidade assim. Mas esse desenho é a revistinha. Então vocês vão lá, explica direitinho, ó, espírito. Nós temos versículo para tudo aqui, pode ficar tranquilo. Mas aqui é só o raso. É só o raso, tá? Mas anota aí. Então vai lá, professor, continua. A alma é o que media entre o mundo espiritual e o mundo físico. É a alma. Perfeito. Mediadora. E essa mediadora é a psique. Aí pode ser mente aqui, ó. Vou colocar aqui para os irmãos entenderem. Pode ir, professor. Pode continuar. Perfeito. Mente, vontade e sentimento. Isso é a tricotomia da alma. Aí o cara tem coragem de falar que vai chamar um pastor que nem um curso teológico tem para ensinar, rapaz. É para acabar essa vida mesmo. Mas eu tô acostumado com isso, graças a Deus. Tem hora que os caras fazem a gente perder a paciência mesmo, pastor. Não, mas eu não perco, não. Eu não perco. Eu já enfrentei isso aí há 30 anos, né, cara? Exatamente. Não, vamos dar prioridade para quem está fazendo pergunta inteligente, para quem está acompanhando aí. Esquenta a cabeça. Exatamente isso, irmã Thalita. Isso mesmo, irmã Thalita. Observa que o homem é espiritual e corpo, e cada parte do homem tem uma tricotomia. E a tricotomia da alma é psique, vontade e sentimento. Aqui, sentimento, você pode pôr emoções também, tá? O Edilan fez uma pergunta interessante. Como Paulo foi ao terceiro céu, professor? Ele teve um arrebatamento de espírito, ou êxtase. Ele saiu do corpo. Misericórdia. João também, ô Gasker. O que ele usou para ir lá? Usou o espírito. Mediou aqui, ó. Exatamente. Certo? O irmão falou assim que lá nos Salmos, ele falou que nos Salmos, não diz assim, ó, eu vou repetir para você entender. Você precisa ver o texto que está falando de alma como alma, ser vivente. E você precisa entender um texto que está falando de alma, psique, mente ou razão, vontade e sentimento. Aí é que tá. Alma como alma vivente e alma dentro do contexto como psique, mente ou razão, vontade e sentimento. É isso. Mas o texto do Espírito, o outro lá, é Zacarias capítulo 12, verso 1. Daqui. Que diz assim, que diz assim, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu. Olha, o céu, ele foi desenrolado, ele foi estendido. Está escrito aqui, ó. Ele desenrolou o céu, como se desenrolar uma cortina. Aí você vai falar, você é louco? Aonde que está escrito? Está escrito na sua Bíblia, creia nela. E que funda a Terra. Olha o que ele está falando, que a Terra tem fundamento, mas ela está em órbita. Mas ele está falando que tá, ué. Que tem. Olha o dos Santos. Vamos lá. O que estende o céu, que funda a terra e o que forma o espírito do homem dentro dele. Tá vendo aí? Deus é o gerador dos espíritos. Deus é o gerador. Onde que ele gera? O que está falando? Que ele gera dentro dele. Aí eu não vou nem te falar, né? Porque você acha que Deus está sentado num trono. Ah, mas a Bíblia diz, para você entender.
Vamos descer uns andares. Então aí está a tricotomia do homem. O que aconteceu? Vamos lá. Coloca aí, professor. Vixe, tá ruim a internet, será ou não? Aqui tá normal, tô com retorno aqui, tá normal. Olha o dos Santos, menos. Vamos abaixar, né, dos Santos? Vamos abaixar. Volta. O espírito tá querendo sair do corpo, eu segurei. Aí, ó, aí tá a tricotomia do homem. O homem, ele é espírito, alma e corpo. Esse espírito é só o fôlego de vida? Ah, não, ele é o fôlego de vida, então ele não precisa ser santificado. Pega o espírito da coisa. Se ele só é o fôlego de vida, por que Deus precisa santificar o ar, o oxigênio? Pô, vamos pôr a cabeça dos dois neurônios para pensar. Não deixa eles só brigando um com o outro, não. Se ficar brigando, não entende. Então aí a tricotomia do homem aí, ó. O que Deus ele faz? Ele forma o boneco. Ele sopra de chamar. E o homem se torna uma nefesh vivente. Olha aí a tricotomia do homem. Por isso Paulo não vai falar nada fora da Bíblia. Paulo só vai citar o início de tudo. Vários textos. Por quê? Ele só está citando o que era sombra e hoje é uma realidade. Então aí a tricotomia do homem. Quando Adão, lá no Éden, no jardim, observe, Adão foi colocado dentro de um jardim plantado no Éden. E aí precisa quebrar a cabeça para entender, né? Porque a Bíblia vai dizer que se Deus é espírito, Deus ele descia lá. Em toda a viração. Olha o dos Santos é fogo, rapaz. Esse menino aí é inteligente. Então isso é o que a Bíblia ensina. Ó, o básico da Bíblia. Então vamos lá. Aí a tricotomia do homem. É que tem que ir devagar. Por quê? Porque é muita coisa, Tem que estudar muito, né, bicho? Eu estudei 30 anos e não sei nada ainda. Tá meninão na fé ainda, né, professor? Eu tô gatinhando ainda, né? Não, tem Imagine que ir devagar. Se eu ficar... Tem que ir devagar para os irmãos ir assimilando, tirar o print, olhar. Nós vamos dar os outros nomes, fica tranquilo. Ele perguntando de Cristo, fala da tricotomia. Não, Gênesis fala, né, o Caio? Lá é Gênesis, cara. Gênesis fala. Gênesis. Acabei de citar o texto. Pai do Senhor, Rodrigo. Professor, Maria... Depois Paulo cita. Paulo está citando a tricotomia do homem. Ô, professor, Maria fala da tricotomia. Se você for ler o Cântico de Maria, Maria vai falar assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra no meu Deus Salvador. Rapaz, os caras não tem esses textos na Bíblia deles, não, rapaz. Meu Deus. E quando João fala assim, e me encontrei em espírito. Lá, não, na realidade. O Edilan já deu outro texto lá, que o Edilan, Tem vários. Isso aí, discutir tricotomia, gente, aí eu tenho que chamar meu menino de 10 anos, né? Não tem como discutir isso aí, não. Então vamos lá, vamos entender agora. O homem, Deus criou o homem em toda a sua essência para ele ser salvo? A pergunta é essa. Aí já está montado aí, pelo menos a tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. Claro que cada nível, ele também é tricótomo também. Gente, escuta o que eu vou falar. Essa estrutura, ela é chave para muitas coisas que os irmãos alegam que é perda de salvação. A partir de agora, os irmãos têm que perguntar, quando olhar o texto, se está falando da alma, está falando do corpo ou está falando do espírito. Preste atenção. Isso é chave aqui,
essa aula aqui é a aula básica para a gente continuar os textos aqui que a gente vai entender. Então, quando a gente perguntar para os irmãos, tá falando do quê? Da alma, do corpo ou do espírito? Para a gente entender o texto. É muito básico. Vou voltar a repetir. Perguntei hoje. A prostituição, ela alimenta o espírito, ela alimenta a alma ou ela alimenta o corpo físico? Só com essa estrutura aqui, vocês já sabem o que é que alimenta. Uma das. Uma das, né, professor? É que eu não entendi lá na live que o senhor estava, eu não entendi uma coisa. Ele falou quem pratica prostituição. Ou é a prostituição ou adultério? Porque tem uma diferença aí. É diferente, prostituição e adultério. Tem uma diferença, mas o problema é que eu pergunto uma coisa, ele fala que eu perguntei outra. Eu perguntei da prostituição, ainda falei assim, da junção carnal. Prostituição, junção carnal, alimenta o espírito, alimenta a alma ou alimenta o corpo físico? A pergunta foi essa. Ele que embolou e falou que eu estava falando que era o... Eu não falei nada, eu fiz uma pergunta. Tanto faz, meu irmão, um adultério, ele vai ser seguido... Ele colocou prostituição é adultério? Não. Não é. Prostituição é sexo, eu troco o sexo por dinheiro. Certo. Entendi isso. E agora, o senhor concorda que a prostituição, ela tem o sexo e o adultério também. Aí eu perguntei, o que alimenta a junção carnal? O que alimenta a junção carnal? O corpo. Só que nesse corpo aqui, ó, vamos lá. A gente tem que voltar lá primeiro. Não, mas não é para responder a pergunta para ele. A gente vai estruturar primeiro. Sim. Pra gente entender. Sim. Por quê? Porque a junção carnal, ela vai alimentar isso aqui também. A gente precisa entender. Sim. Ela é uma questão... O coito é uma questão psíquica e do corpo. Sim. Então, isso aí o cara não sabe. A gente que está dando aqui. Então a gente precisa entender que dentro dessa prostituição, ou seja, adultério, seja como for, mas a junção carnal, ela vai trabalhar agora que a gente tem vendo aqui, no mínimo isso aqui, a vontade e a mente. Sim. Por quê? Deixa eu dar uma aulinha básica para os irmãos. O corpo da gente, a mente da gente, questão cerebral, ela tem um dispositivo de sobrevivência. Vou dar um exemplo. Se você tiver com fome e com sede, professor, qual que o seu organismo vai dar prioridade? Para água ou para comida? Para água. Sim. Depois a comida. Correto? Sim. Sim. Então, se você estiver no deserto, você vai querer água. A comida vai ficar em segundo lugar. Sim. Agora, se você tiver entre a água, a comida e o sexo, qual que vai vir primeiro? A água, depois a comida, depois o sexo. Você entendeu? Por quê? Porque a sua mente, aqui a sua psique, ela já é programada para isso. É isso que as pessoas precisam entender. Então existe uma prioridade de sobrevivência. Perfeito. Perfeito. De sobrevivência. Então a gente precisa entender isso aqui. Correto? Aonde que uma pessoa que gosta de pornografia ela está presa? Na alma. Correto? Sim. Então, não vem com graça não. Vamos entender a questão da salvação. Aí fica, vai perder a salvação porque está em adultério. Não sabe nem isso aqui, professor. Não sabe nem isso aqui que é o básico. Vamos lá. Desculpa, professor, desculpa. Não, mas foi excelente. O senhor tem que falar. Eu só estou aqui dando uma força só. Não, o senhor está aqui dando... Eu trouxe só... Não, eu trouxe o cremogema. Não, pode continuar dando aí que agora já é 18 horas, daqui a pouco, amanhã dá um jeito de fazer um pouquinho mais. Já é 18 horas, daqui um tempinho a gente encerra. Falou, continua. Mas vamos estruturar aqui para deixar isso aqui pelo menos estruturado para amanhã. Vai lá, professor. Vamos lá. Então aí está apresentado o ser humano, ó. O ser humano é isso aí. Então lá no Éden, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que João 4 que Deus ele é espírito. Observe. Ele é espírito.
Olha lá, o pastor João tá perguntando se a live fica gravada. A live vai ficar gravada, pastor, lá no YouTube, lá. O senhor tem que entrar lá no meu, na minha bio, procura lá o link do meu YouTube e depois se inscreve lá que eu vou colocar lá a aula lá, tá? Vou postar lá. Porque aqui não tem como postar, pessoal, por causa do tempo da live. Eu consigo colocar só frações, cortes, tá? Mas coloca lá na bio lá, pastor João Lopes, procura nós lá, nós temos o canal lá, nós explicamos tudo isso aqui. Tem até aula disso aqui lá, mas essa aula de hoje eu vou colocar lá. Pode continuar, professor, desculpa. Sim, o irmão Marcos também fez, depois fala mais sobre esse assunto carnal, beleza, vamos lá. Então vamos lá, isso daí é a tricotomia do homem, isso é o ser humano. O que o Eterno fez? Ele planta um jardim. Observe que o Éden não é o jardim. Ele planta o jardim. Por quê? E introduz o homem lá. E o homem vive o 7º dia lá. Tá? Observe, o homem vive o 7º dia lá. Só que observe, o homem ele está lá na sua humanidade. Mas Deus é espírito. E a Bíblia diz que ele desce toda a viração do dia. Para se contatar com o homem. E se Deus é espírito, onde ele se contata com o homem aí? Observe, nós lemos lá, no espírito. Por quê? Porque o espírito tem a essência de Deus. Por que ele tem a essência de Deus? Porque ele foi gerado dentro do próprio Deus. Então, é uma conexão espírito com espírito. Olha lá, ele já colocou comunhão, ó. Olha lá, o mapinha já tá... Gente, isso aqui é revelador, gente. Vocês não sabem isso não, sou. Deus, senhor. Tá estourando os odres aqui, Renato. Eu não tô aguentando não, professor. Curte a live aí que vocês não Coisa sabem. linda, né, É isso aqui, ó. Cara, como é gostoso estudar isso daí. Nós vamos ficando... Abre assim, ó. Vai abrindo. Aí, gente, ó, já... Vocês estão sabendo, estão conhecendo a trindade do espírito, da alma e do corpo. O Edilão falou que tá ficando maluco, tá chapado já. Meu Deus. Eu não achava que tinha essas coisas na minha Bíblia, não, rapaz. Mas agora, tem, rapaz. Aqui a gente só tá dando o básico só. Meu senhor, agora que eu tô entendendo muitas coisas aí, esse negócio de médium aí mesmo, rapaz. Meu Deus do céu. Por que ela media? Aí, ó, a comunhão, ó, ela vai fazer a conexão, ó, entre esse mundo e esse mundo, a partir da psique. Meu senhor. Ele fala assim, não. Conectar com as coisas do alto. Meu senhor, eu vou rasgar as vestes aqui. Ó, como é que fala a Bíblia? Se conectar com as coisas do alto, não com as coisas da carne. Aí o cara fica carne, carne, carne. É aqui, ó, comunhão com Deus. Vai lá, professor, desculpa. Eu me empolgo, professor. Não, tá ótimo. Agora nós vamos precisar desenrolar mais aí. Vamos lá. Então aí é o que? É a humanidade. Então se Deus ele desce nesse jardim, esse jardim ele tem o Cronos e o Kairos. Observe isso. Dentro desse ambiente. E dentro desse ambiente tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Mas vamos lá. Então quando o Eterno falou para ele assim, ó, o dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Quando ele comeu, onde foi o primeiro nível de morte? No espírito. O espírito do homem imediatamente foi desconectado do Senhor, que é espírito. Perdeu isso aqui então, professor? Perdeu isso aí, ó. É como se fosse um Bluetooth ligado com Deus, então, professor? Esse aqui era um Bluetooth direto? Exatamente. Perdeu. E gradativamente, o que acontece? Quando ele perde a comunhão, ele deixa de ser dependente de Deus.
Consciência. Intuição, né? Olha aí. Instinto. Intuição, é a mesma coisa. É intuição. Intuição. Wi-Fi 4G. Quando a gente perde a comunhão, deixamos de ser dependentes de Deus, exato. Mas a gente não perde nunca, irmã Thalita. Nós não vamos perder nunca. O que é Nunca intuição? mais você vai perder o que está no seu espírito. Nunca mais você perde o que está no teu espírito. Nunca mais. Wi-Fi, 4G, Pai, Filho e Espírito Santo. E homem. E homem. É. Não perde. Não tem como perder. Por quê? Porque observe. Então, desses 3 níveis, qual que era o nível que tem a essência de Deus? Só o Espírito. Só o Espírito. Só o Espírito. Por quê? Porque o Espírito foi gerado dentro do Eterno. Olha só, o Espírito, ele foi gerado dentro de Deus. Todo espírito humano foi gerado dentro de Deus. Olha o que é espírito aqui, Arruda, que você perguntou hoje cedo aqui, papai. Tá aqui, pai, ó. Tá aí, ó. Anota aí, ó. Anota aí para ver se mais tarde você sabe responder minha pergunta. Desculpa, professor, desculpa. Não, tranquilo, fique em paz. É nóis. Isso aqui é para quem quer. Tô acostumado com isso. São 30 anos aí nessa jornada. Vamos lá. Olha que coisa tremenda. Então, aonde que acontece o primeiro nível de morte? Aonde tem a essência de Deus, porque foi gerado dentro de Deus. Acontece no Espírito, porque Deus só pode se conectar no Espírito. Perdeu a comunhão. Tô falando Adão, tá? Adão. Hoje é impossível. Quem recebeu o novo nascimento, e o novo nascimento não acontece nem na alma nem no corpo, acontece no Espírito, jamais vai perder esse novo nascimento. Impossível. É impossível. É impossível. Vamos na aula, professor. É assim mesmo, aluno Não. Eu tô. Ah lá, o Arruda diz que não existe isso. Ah, não. Quer dizer que não. Rapaz, não existe isso aqui? Meu Não, senhor. Sabe por que não existe? Foi nós que inventamos isso aí. Deve ter sido nós, né? Gente. Ô, Renato, a hora que ele vê que tem na revistinha lá, daí ele vai começar a pregar também. Vai fazer igual o outro. Vai fazer igual o outro. Sempre falava isso, mas é complicado, rapaz. Professor, tem gente aí que tá atento e tá querendo, porque até o pastor lá, o pastor falou, deixa a aula gravada. Então vamos pro corpo agora, vamos entender o que é o corpo, professor. Ô Renato, desce eu aí, Renato. Eu vou dar uma descansada aqui, meu irmão. Ô, professor, anota aí a tricotomia do corpo aí. Eu vou dar um pulinho até o toalete. Pode anotar já, que a gente já desenrola. Anota aí. Amém, Felipe, obrigado. Mas eu vou aproveitar que o Gasker, vai no toalete aí. Eu vou para não interagir com o pessoal até ele voltar. E a hora que o senhor voltar, o senhor fala, professor. Eu voltei. Não, tranquilo. Pode ir marcando aí, professor, a tricotomia do corpo aí, eu já volto. Responde o Arruda aí. Ih, o Felipe caiu. O Arruda devia explicar aqui o que é o corpo aqui, já que ele sabe tudo, né? Fala pra mim aí, o que é isso aqui, Arruda? Explica o corpo aí. Tá escutando aí, Felipe? Eu tô. O Arruda falou que eu fugi. O Arruda, me desculpa falar. Eu fiquei meia hora na live do Arruda, esperando ele subir ele subiu todos os caras que concordavam com ele, mas não subia eu. Aí eu tinha que descansar, né? Ele queria que eu ficasse lá até... complica. Eu queria ele explicar, já que ele tá falando da tricotomia, eu queria explicar o que é o espírito. Eu queria ver ele explicar o que é o espírito, já que o espírito só é o fôlego de vida.
Arruda, a hora que ele pegar a revistinha na mão e começar a ler a revistinha, ele vai ver. A revistinha desse mês, Arruda, fala da tricotomia. Já que você é um assembleiano, pega a revistinha, dá uma lida na revistinha. Você tem Pega, que... faz um print aí, ô, faz um print aí, Arruda, e aproveita a revistinha agora do quarto trimestre e coloca aqui porque não tem esse desenho lá não, tá, ó. Vê essa estrutura. Deixa eu explicar para você, ó, Arruda, aproveitar que você tá aí, eu vou explicar para você, ó. A pornografia, o adultério, né, a junção carnal, ela vai atuar aqui, ó, na alma, psique, vontade e sentimento, correto? E ela vai mexer aqui, ó, locomoção, tato e instinto, principalmente do homem. O homem tem o instinto animal, tá? Então tá aqui, Arruda, a resposta tá aqui, tá? Não fica falando essas bobeiras que você fala nas lives, não. Então você entenda que esse pecado que você fica carne, não é isso aqui não, moço. É aqui, tá, ó. Tá aqui nos dois. Por quê, Felipe? Porque você sabendo isso aqui, você vai entender a obra da carne, Felipe. Você vai entender a atuação aqui. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, aqui é a base para vocês entenderem o que é pecado, o que não é, aonde está atuando. Rapaz, é isso. Só que eles não estão acostumados com essas coisas. Olha lá, aí, o homem não tem instinto animal, não, de sobrevivência e de sexo, não, Felipe? Olha lá, ele diz que animal é vocês. Meu senhor, eu tô falando. Os caras não sabem o básico do básico, aí os caras querem ficar aí batendo boca, rapaz. Esses caras aí são doutrinadores de bode, ô Renato, me desculpe falar. Eles são doutrinadores de bode. Eles ficam, rapaz, eu não aguento essas coisas. Eu tô numa fase da vida que eu tô sem paciência pra esses caras aí, rapaz. Santo Deus, esses daí são doutrinadores de bode. Fica ele e o Diro lá batendo cabeça lá, não falando coisa com coisa. Ó, o José vai aprendendo aí, rapaz. Diz que a gente não sabe nem o que é justificação. Então, meus irmãos, aqui está a estruturação do homem todinha aqui, ó. Para cada palavra dessa, nós temos base bíblica, que o espírito é comunhão, é consciência e instinto, que a alma é psique, é vontade e sentimento, e o corpo locomoção, tato e instinto. Todo ser humano ele tem um instinto. Graças a Deus, irmã Thaís. A paz, irmã Thaís. Deus abençoe. Então, professor, eu dei uma palhinha aqui e coloquei aqui o corpo. Tremendo. Instinto. Maravilha. Não, se tiver errado alguma coisa, eu vou falar, professor. A irmã já republicou, a irmã tem espírito, olha lá. Então, olha lá. Então aí a tricotomia do homem. O que aconteceu lá no Éden? Se eu não entender o que aconteceu no Éden, eu nunca vou entender. O senhor está falando que aqui, com essa estrutura, eu consigo entender o que aconteceu no Éden para me poder falar de pecado, professor? Vixe, com certeza, esse é o básico. Esse é o café com leite. Compre a revistinha da Assembleia esse trimestre para vocês aprenderem isso aqui. Isso aí não tem lá não, professor. Não, com esse não tem não. Tem não, nesse conteúdo não. Tá querendo pelo menos que eles aprendam o básico, ô Gasca, para quando chegar na profundidade. É poderoso. Tá alicerçado. Isso aí é poderoso, ó. Viu, Felipe? Isso aí é poderoso, ó. Porque aí, ó, eu preciso. Esse daí é a tricotomia do homem, ó. Esse é o ser humano. É isso aí, ó. Agora, eu preciso entender uma coisa, viu, Felipe? Professor, são 30 anos como pastorado, dando aula. Eu já passei, isso aí é fichinha. Essas coisas aí é fichinha, eu tô acostumado com isso aí. Desce eu agora aí, Renato, já que o Gasker voltou Sabe qual é o problema? O problema é, eu já vi muito crente manifestado com demônio também. Já expulsei muito também, viu? Já expulsei muito demônio de crente, hein? Ou seja, se diz ser crente, né? Se diz ser crente. Vamos lá.
Vamos lá, professor. Dá mais uma. Ó, já é 18h15, professor. Olha que coisa interessante, né? O cara fala que eu não tenho nada de Não, pastor, não, não conhece minha esquece, vida. esquece. Mas vê se o senhor vê eu numa live, ensinando uma coisa e não tendo fruto do que eu ensino. Você não vai ver nunca. Nunca, Você nunca. acha que você acha que eu vou lidar com esse tipo de pessoa? Não, a gente vai. É para quem quer, é para quem quer. É para quem tem espírito, quem é cheio do espírito. É quem é cheio do espírito. Ele está perguntando qual é o meu currículo, cara. Vai procurar saber se você for para São Paulo, a Bahia, se você for para Goiás. Ah, é bastante estado, hein, que eu passei. Mas tá tranquilo, ô Arruda. Deus te abençoe, querido. Eu nem te conheço. Você também não me conhece. Tá tudo Vai lá, certo aqui. professor. Dá o encerramento de hoje, dá o encerramento aqui dessa estrutura, que meu celular já Vamos lá. acabando aqui. Graça e paz, pastor. A paz. Graça e paz. Ele só veio batendo língua, mas eu não subo na live de ninguém, não. Ficar debatendo, isso é perca de tempo, isso é coisa do diabo. Isso aí. Ficar debatendo. Humilhando as pessoas. Na verdade, professor, a gente não sobe para debater, a gente sobe para um papo de mesa, mas a religiosidade é tão grande que eles querem discutir. Pode ver que o senhor não veio discutindo, mas eu trago as implicâncias, faço as perguntas, como se diz assim, a gente quer fluir nos argumentos, eles que não deixam. Professor, eu sei como é que é. Você entendeu? A conduta desses caras que eles demonstram no TikTok quebra toda a doutrina deles. Então, é isso que é terrível, né? Eu costumo falar isso daí, irmão. Colocou, está em outra frequência. É igual um passou aqui, salvar o quê? Ele nem crê em Cristo, o cara tá em outra frequência, deixa ele pra lá. Tá em outra estação. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá para nós encerrar por hoje, professor. Vai lá. Vamos lá, vamos continuar, que tem uns irmãos aí que querem aprender, né? Graças a Deus, é assim mesmo. Vamos lá, vamos em frente, é assim mesmo. E tá tudo bem, vamos em frente, vamos prosseguindo. E é de vitória em vitória, de fé em fé e de glória em glória, né? Caiu aí o Edilan caiu. Vamos lá, olha lá, a irmã tá anotando tudo, ó. Olha que benção, isso que é importante. É importante que tem pessoas que o Espírito de Deus manda as pessoas corretas. O negócio é a gente ir para cima, né? Vamos que vamos. Vamos lá. Vai lá. Esquenta a cabeça, não. Quem dá testemunho é quem conhece a gente. Vamos lá. Então, isso daí é o ser humano, ó. Ele é um espírito, alma e corpo. Esse é o ser humano, tá vendo? Certo. Essa é a composição do ser humano em toda a sua tricotomia. Isso é o básico. Né? Mas é o que eu disse, isso daí você não vai aprender numa faculdade teológica, tá? Você não aprende. Você vai aprender, sim, o termo, mas dependendo do ministério, você não vai aprender. O ministério que eu falo é a escola teológica ministerial. Cada escola teológica, ela vem de um ministério, né? Então é assim, vamos lá. Então isso daí, ó, é a formação do ser humano. Então, lá no Éden, Adão, o que Deus falou para ele? Quando se comeres desta árvore, certamente morrerás. Ele disse, certamente vai morrer. Então, o que aconteceu? Quando ele comeu, imediatamente ele morreu no espírito. Ele foi desligado, olha lá, comunhão, foi desligado. Gradativamente na alma, por quê? Porque a alma agora, ela ganha vida independente. Observe, a alma ela ganha a vida independente. Quando ele comeu, presta atenção, é como se ele falasse assim para Deus, ó, eu não preciso mais do Senhor, pode deixar que eu me vire sozinho. Consegue pegar isso daí no teu espírito? Então, o que acontece agora? Quando ele toma essa decisão, ele morre no espírito, gradativamente na alma e se cumpre no seu corpo depois de 930 anos. Você não vê que ele não morre imediatamente. Isso é simples de se entender. Ele não morre imediatamente. Olha só. Então, agora é preciso ser aplicado um plano. Que o Eterno criou esse plano antes de
criar o universo e antes de criar a eternidade. Nossa, o senhor está falando que Deus não habita na eternidade? Não, Deus não habita na eternidade. A eternidade foi criada por ele. A eternidade habita nele. Que já é uma outra coisa também que dá piração, né? Mas vamos aqui, vamos segurar no básico aqui. Então, observe, ele morre no espírito, gradativamente na alma e se cumpre no corpo. Então, Deus ele precisa aplicar agora o seu plano. Ó, o Edilan caiu de novo. Escuta aí. Ele precisa aplicar o seu plano novamente. O plano de resgate por propósito. Olha lá. Então, observe, onde entrou a morte? Qual foi o primeiro nível que entrou a morte? Entrou naquilo que tem a essência de Deus, que é o Espírito. Está conseguindo entender? O Espírito ele foi gerado dentro de Deus. Foi dado o texto de Zacarias, capítulo 12, verso 1. Deus é o gerador de espíritos humanos. Então, o Espírito tem essência. Então, o que acontece? Quando ele desobedece, ele morre no Espírito. Ele perde a vida, a essência. Observe, ele perde a essência. A essência. E gradativamente na alma e no corpo. Então, observe, o que o homem se torna? Eu vou falar uma coisa forte aqui, hein? O que o homem se torna? O que aconteceu com o anjo? Quando a luz saiu do anjo, ele se tornou o quê? Trevas. O que o homem se tornou na sua tricotomia? Trevas. O homem se tornou trevas. Estou esperando um pouquinho aqui para você remoer isso aí. Tô esperando um pouco. Eu só tô Não, é verdade, tudo porque que eu isso daí, estudei. isso aí é muito poderoso, professor. É muito poderoso isso aí. Isso aí precisa cair no espírito. Por que muitos não entendem? É muito almático esses caras. Eles são muito almáticos. Lembrando que dentro da psicologia, o ego, o orgulho, tá tudo aqui, tá? Na alma, no psique. Exatamente. É mesmo. O cara chega aí e fala que isso aqui tá tudo errado, que a gente não sabe de nada. A soberba, né? É a soberba de falar, né? Eu duvido que o senhor algum dia viu eu subir na sua live e desrespeitar alguém, eu subir em algum lugar e desrespeitar. Isso que eu ia falar agora. Duvido você achar algum vídeo meu de eu subir na live dos irmãos falando que o cara não sabe nada, que não sei o que. Jamais, jamais. Por quê? Porque a gente entende, pessoal, que o conhecimento ele é por camadas, ele é progressivo. Então, a pessoa tem que estar naquele nível mais raso e ele vai evoluindo. Eu costumo dizer que a Bíblia é igual uma cebola. Pega uma cebola assim, ó, você não vai destrinchando as camadas dela, da cebola. A Bíblia é a mesma coisa. Então, por a gente entender assim, a gente não menospreza os irmãos. Quando eu vejo um irmão muito humilde, eu não tenho nem como, dependendo da idade, eu deixo a pessoa ali, vou fazendo algumas perguntinhas. Sim. Por quê? Porque a pessoa é humilde. Agora o cara chega aí xingando, falando, não. Então, veja só, aqui tá o básico do básico, gente. Isso aqui é o básico do homem. Para a gente falar de salvação, eu tenho que entender essa estrutura aqui do homem. É igual eu falei para os irmãos. A gente não está aqui para ficar provando nada, mas cada palavra dessa aqui, a gente tem um texto bíblico para poder provar isso daí. Você está entendendo? Sim, nós estamos dando os textos, Nós só estamos fazendo assim o básico do básico mesmo para poder a gente entender a questão da salvação. É só isso só. Eu subi as irmãs aí, o professor, para ver se elas têm alguma pergunta, quer falar alguma coisa, porque eu tenho que encerrar agora às 18h30. Não, Sim. só confirma o estudo mesmo que eu já tinha feito, porque na aula de teologia a gente tem 23 teorias, mas 2 são consideradas, que é a teoria do Big Bang e a evolução das espécies. Quando a gente vai estudando a evolução das espécies e vê que ela se perde no homem, a gente estuda a tricotomia do homem, como que age a alma no homem e aonde que ele se perde. E só está confirmando tudo que eu estudei aqui. Tranquilo. A irmã Thaís chegou meio no meio do caminho. Quer alguma pergunta, irmã?
Printei, né? Printa aí de novo, pessoal. Printa aí. Amanhã, se der, eu vou convidar o professor aí, se ele tiver. O áudio tá ruim? O seu ou o meu? Meu áudio tá ruim? E agora? Pra mim tá perfeito. O dela tá ruim. É o dela. E amanhã eu vou convidar o professor para ele continuar, porque a gente começou a salvar o quê, do quê e para quê. Agora, salvar o quê? O homem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E aí a gente vai entender a influência do pecado dentro desse homem. A gente precisa entender. Lembrando... Aonde que está, né, professor? Aonde que está o pecado? Porque o pecado, ele é uma natureza, né? Ele está em algum lugar aí, ó. Nós vamos achar ele e vamos achar onde... no homem, tá vendo, ó? Olha aqui, professor, olha aqui, ó. Exatamente, é isso aí, ó. Ó, no homem, tá vendo esse quadro que o professor mostrou? Você tá vendo duas faces aí, ó? Assim é o homem. Ele tá nessa condição, ó. Essa face branca é a natureza divina que habita no espírito. E essa face preta é a natureza caída que habita no corpo. Ó, nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar algo poderoso para vocês a partir de hoje. A partir de hoje, todos nós temos essa faceta aqui, ó. Vocês estão vendo? Quando vocês for sair de casa, vocês vê quem que vai dominar vocês. É essa parte ou essa parte aqui? Uau. Certo? Ó, vou mais. Coloca um quadro desse atrás da sua porta. Todo dia que você for sair para a rua, você fala assim, quem é que vai me reger hoje? É esse aqui ou esse aqui? Para você começar a ser uma pessoa melhor. Boa. Correto? Então entenda que essa ideia, que esse arquétipo de pessoa que vai ser salva, tem que ser sem pecado, não, essa natureza. Jesus, ele nos salvou dessa natureza aqui, ó. Era o que eu e o Edilon, a gente estava numa live ali da irmã Laís que convidou a gente, e aí eles estavam falando sobre ceia e sobre julgamento do coração. Aí um irmão pegou e entrou e começou a avacalhar a mulherada ali, dizendo que a mulher não tinha voz. E eu entrei, na educação, na maior mansidão, entendendo o histerismo dele. Ele, mas isso aí é coisa de mulher. Eu digo, irmão, então tu deixa pra mim. Tu tá fazendo o meu papel, desce do teu salto, então, irmão. Vamos equilibrar as coisas aqui. Foi mais ou menos isso. Eu entendi a natureza que estava nele ali, naquele momento, para me atacar. Entendeu? Com certeza. Aí eu peguei e dei uma confrontada nele. Aí ele estava julgando a intenção do coração das pessoas ali em questão de ceia. Aí eu disse para ele assim, tá, então tu pega num versículo bíblico aí, aonde é que julga o coração do homem? E aí, não, mas aí tu tá fugindo do assunto. Não, então tu lê para mim. Aí a gente foi ver que realmente era um versículo que a gente escuta nas igrejas. E aí ele não entendeu que estava todo mundo no mesmo assunto e ele começou a julgar. Aí entrou um cara que eu estava olhando ali, que ele era ateu, e aí ele disse assim, chegou meu discípulo aí, não sei o quê. Aí eu digo, eu sei quem é o discípulo dele. Aí eu entendi no espírito, entendeu? Eu me liguei no espírito através do comportamento e da fala ao que ele estava querendo se comparar comigo, entendeu? Da minha natureza feminina, da minha natureza. E eu disse para ele, então tu tá tomando posse da minha natureza numa coisa que eu não tô agindo com essa natureza, que tu tá agindo comigo. Correto. Correto, então, professor. Amanhã a gente continua aqui esse beabá? Continua, deixa o quadro feito aí. O senhor vai apagar? Não, vou deixar ele feito para amanhã aí. Em nome de Jesus aí, a gente vai continuar aí. Os irmãos anotar aí, entender a questão, porque perfeito. Nós precisamos dar esse básico aí para os irmãos entenderem essa questão do pecado aí. Esqueci o boné hoje. Esqueci não quis colocar. Olha lá, eu ganhei um boné, rapaz. Deus abençoe, irmão. Esqueci o boné. Verdade, a gente vai... Vamos desenrolar. Amanhã eu vou dar aula de boné, você vai ver, vai aparecer uns falar que eu tenho que tirar para dar aula, eu tenho que tirar o boné. Ô, professor,
Amanhã tu vai dar uma explicação de como tudo isso se junta no corpo e forma uma reação no mundo físico. Ah, não dá para explicar isso não, meu irmão. Não dá não. A gente tem que começar a explicar o que está escrito na Bíblia. Ó a dificuldade. Como que você vai trazer uma profundeza dessa? Não dá. Isso aí a gente... Não, mas em base bíblica. Não, mas você não pode trazer coisa tão profunda, não. Não pode. Escuta o que eu tô te falando. Não, eu sei. É só para mim ter entendimento para onde vocês estão indo. Para mim não querer passar nada. Para mim não caminho com vocês. Aqui nós vamos passar o simples do pecado, né, da salvação, aonde que é a salvação, dar os textos, mostrar, provar essas questões mais profundas aí, por exemplo, um quadro desse aqui, ó, para você explicar a profundidade desse quadro aqui, ó, é 4, 5 aulas de profundeza e base bíblica. Porque para mim falar da atuação, isso porque para mim falar eles da não atuação, sabem que existe 3 naturezas ainda, fora isso aí. Exatamente, ó. Imagina só, se olhar um quadro desse, você dá 4, 5 aulas. Você tá entendendo? É uma profundeza muito grande. Então, a gente tá indo no raso, devagarzinho. Tanto é que o professor já me conhece a maneira que eu trabalho. Geralmente aqui na plataforma eu falo coisa mais simples, numa linguagem também que tem que ser meio em código, porque a plataforma não pode. E depois eu coloco o pessoal no grupo lá. Provavelmente o ano que vem a gente começa um novo grupo. E aí eu começo do básico e vou elevando. Porque lá dá para rasgar o verbo, né? Lá dá para você falar bastante coisa. Aqui não, aqui você tem que falar devagarzinho, aí você tem que usar, manter essa linguagem lúdica da Bíblia, né? Aqui os irmãos continuam pensando que árvore é árvore, que o Adãozinho estava peladinho lá, entendeu? Que o filho de Noé viu a nudez de Noé porque viu Noé peladinho, então vai com essas... Se falar a verdade, hein, meu, do que aconteceu, você imagina, hein? Tá sentindo falta, né, irmã? E eu não tô conseguindo, aí eu abri essa hoje aqui, mas logo, em nome de Jesus, a gente vai voltar. Entendeu? Viu, professor? Falar o que eu sou uma aconteceu em pessoa... todas as instâncias aí nós estamos crucificados. Porque uma coisa, um assunto vai puxando o outro vai puxando o outro, e aí a gente tem que trazer devagarzinho para os irmãos assimilar. Não adianta a gente encher aqui a lousa e falar, olha, só isso daqui, gente, para muitas pessoas parece uma coisa simples, mas não é. Já é um escândalo para alguns já. Exatamente. Você entendeu? E isso porque a gente não está fazendo nenhuma imersão nem nada para trazer todos os... O professor trouxe praticamente 2, 3 versículos e a gente foi montando quebra-cabeça. Agora você imagina, então tem coisas na Bíblia, meu irmão, que é melhor manter as pessoas pensando nisso e depois a gente vai graduando. Trabalhando os níveis. Oi? Trabalhando os níveis. Exatamente, a gente vai trabalhando os níveis, entendeu? Que nem eu falei, eu até hoje, com 3 anos que eu dei aula presencial, eu não consegui preparar a turma para poder falar para eles o que era o maná. Eu vi essa polêmica aí, teve irmã querendo desenrolar e abrir a graxeira, não dá. Preparou a turma. O senhor não preparou a turma para falar o que é maná, para falar o que é ver a nudez, para falar o que aconteceu com Sara no Egito, quem era Abraão. Abraão terminou divorciado de Sara. Meu Deus, não fala não. Ixi. Muita coisa. Então, é que dali sai 2 reinos. Dali sai 2 reinos, tem tudo isso também. Está escrito na Bíblia isso? Não. Você entendeu? Então, eu não consegui preparar, por quê? Porque para mim preparar não depende só de mim dar aula, depende do avanço. O irmão Marcos está aí, ó. O irmão Marcos está aí com... o irmão Marcos está aí, ó. O carnaval, o Edila falou carnaval no deserto com Arão. Ali tem toda uma revelação, né? Então, precisa de um avanço cognitivo. Tá perguntando o que é a árvore, a irmã. Tá perguntando o que é a árvore. Como que você vai falar o que é a árvore aqui aberta, assim, rasgado? Não dá, gente. Tenha paciência, calma, a gente vai chegar lá.
A gente vai dizer o que é a árvore lá. Não, mas é a sede, ô professor. Mas uma coisa vocês têm que anotar, que não são duas árvores, tá? Sim. Não é duas, não. Olha direito lá, tá? Não é duas, não. Eu sei que o pastor da igreja prega duas, mas não é duas, não. Então, pessoal, tem que ir. Deus abençoe. Deixa eu ir. Tem gente querendo subir. eu tenho que ir. Eu tenho umas coisinhas para fazer. Se der mais tarde, eu apareço em alguma live aí. Se algum irmão abrir, eu participo. Se não for muito tarde, eu participo. Se não... O primeiro carnaval do Passeio da Globo, meu Deus. Deus abençoe, irmã Thalita. Olha lá o irmão, ó. O irmão perguntou onde disse que Abraão se divorciou. Tá aí na Bíblia, cara. Faz tempo que eu não vejo as lives da irmã Thalita, nem de olha a heresia. Rapaz. Pastor, ô, professor, Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, viu? Muito obrigada, a aula estava maravilhosa. É um prazer ter essa aula com vocês. Muito obrigada, professor. Deus abençoe. Professor Fernandes, Deus abençoe vocês, irmã Thaís. Segue a gente aí, Christian. Vamos desenrolar esse manto aí, meu irmão. Amanhã nós estamos aqui, se Deus quiser. Fui! É como eu sempre digo, pessoal. Aqui, ó. Isso aqui, tudo aqui, ó, não termina aqui. Tamo junto até depois do fim, aqui, ó. No espírito, no mundo espiritual, tamo junto. Marchemo!